Uma salva de palmas para essa pessoa. Gente, olha só, todo mundo assistiu a série? Eu vou contar um pouquinho, rapidinho, para vocês entenderem melhor o que elas vão falar. Então, a série é sobre uma garota chamada Hannah Baker e ela se muda de escola e vai para essa escola nova, onde ela tenta estabelecer alguns vínculos com as outras pessoas, mas as coisas não acontecem da forma como ela esperava, e aí isso tudo é permeado por diversos aspectos, que serão esses que elas vão mencionar, e no final ela acaba por cometer o suicídio. Então a gente acha que esse é um assunto muito importante e é uma forma de a gente relacionar com a prática, né? Que a gente pode ver como aquilo realmente afeta e como verdadeiramente acontece. Tá? Então, obrigado e boa mesa para todos. Oi, boa tarde. Eu sou a Beatriz. Queria primeiramente agradecer pelo convite e parabenizar vocês pela iniciativa. Eu confesso que eu fico um pouco nervosa toda vez que eu tenho que apresentar para uma grande quantidade de pessoas, né? Eu fico pensando, meu Deus, várias pessoas, todas elas me olhando e me julgando. Vocês estão me julgando? Qual é, gente? Eu sei que vocês estão me julgando. A gente julga as pessoas, é normal julgar as pessoas. Somos seres humanos e seres humanos julgam, né? Isso, inclusive, é importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie. O problema não é julgar, né? O problema é o que a gente faz com esses julgamentos. Então, acho que isso tem um pouco a ver com o tema que eu vou falar hoje para vocês. Inclusive, eu até fiquei pensando, meu Deus, vai ter transmissão online, isso vai cair por motivo de cyberbullying para sempre. Agora eu gastei a piada, inclusive, caso aconteça. Bom, mas eu também estou muito feliz, assim, de ver uma plateia cheia, né? Bastante gente interessada num tema tão importante quanto esse. Um tema que, apesar de muito falado, também acaba sendo muito negligenciado, né? Até mesmo por pessoas que passaram por situações de bullying, né? Isso eu acho bastante curioso. Eu já ouvi muita gente falando, principalmente pessoas, né, de gerações, né, pessoas mais velhas, falando, mas na minha época isso aí era comum, não tinha o nome de bullying. Bullying é um negócio que inventaram agora, essa moda do politicamente correto, toda criança passa por isso, é coisa normal de criança, e agora resolveram dar um nome e não sei o quê. Enfim, se tiver alguém que pensa assim hoje aqui, eu espero que depois dessa apresentação a pessoa seja mais propensa a mudar de ideia, porque não é à toa que a gente tem um nome para isso hoje em dia, né? E é um pouco disso que eu quero falar. É importante que a gente tenha um nome e é importante que a gente saiba o que é, porque é uma situação bem complicada, né? Um problema muito sério. Bom, começando. Como é que usa isso, Jesus? É pra áudio baixo. Oi. Bom, caracterizando os comportamentos agressivos, né? Acho que é o ponto de partida. Porque o bullying, na verdade, ele é uma forma de agressividade, né? Ele é uma manifestação da agressividade. Então, os comportamentos agressivos são aquela variedade de ações que são feitas, né, com o intuito de prejudicar alguém, ou causar danos físicos ou morais, ou psicológicos, a uma outra pessoa, né? Então, acho importante a gente ter isso em mente, né? Nem toda agressividade é bullying, mas o bullying é uma forma de agressividade. E a agressividade, a gente pode falar tanto em agressividade física, né, que é o confronto físico direto com outra pessoa, e a agressividade relacional, que tem o objetivo de prejudicar socialmente uma pessoa, né, através de estratégias de difamação, espalhar boatos, enfim, uma série de coisas. E aí a gente já tem mais ou menos uma pista de onde se encontra o bullying, né? Tem formas de bullying que se dão de fato na agressividade física, né? Mas não é só isso. O bullying ele é um fenômeno relacional, né? Ele é um fenômeno que envolve uma plateia, é um fenômeno que envolve uma série de dinâmicas sociais, né? Então ele é um fenômeno relacional. Eu trouxe um trailer aqui de um filme sobre bullying que eu achei bem interessante. Someone feels so I'm being so. I feel kind of nervous going to school because I like learning, but I have trouble with making friends.
take his own life. This is an awfully complicated and difficult issue. Kids will be kids, boys will be boys. They're just cruel at this age. Here what we get is nothing's wrong, we didn't do anything, everything's fine. They punch me, strangle me, take things from me, sit on me. He's not safe on that bus. I've been on that bus. They are just as good as gold. My voice is not going to fall silent. I will go to my grave until a difference is made. We reached out to parents that have lost kids, parents of kids that are being bullied all over the world, and it took off like wildfire. All it takes is for one person to stand up. Be the difference. Go out and find that one child, that new kid standing over there by himself. Be willing to stand up for him. Everything starts with one and builds up. Eventually we have an army. If we all do it together, we will change the world. Eu trouxe esse trailer justamente porque ele já reúne basicamente tudo, né, pra falar de bullying. Eu até posso ir embora. Não vou. Então, falando especificamente sobre o bullying, olha, mudaram minha fonte. Ficou boa, gostei. Adiante era melhor, se alguém quiser ver, depois eu não procuro melhor. Brincadeira, só porque eu fiquei muito tempo escolhendo, eu fico chateada de ter que ter mudado, mas tudo bem. Bom, o bullying ele é uma das manifestações mais comuns de agressividade na infância e na adolescência. Notem que eu disse mais comuns e não mais normais. Tá? A agressividade nunca é normal, né? E tem que ser tratada como tal. Ele tem um caráter sistemático, né? Ou seja, de repetição. É um ato que acontece de forma repetida contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. Geralmente envolve um ou mais agressores, né, contra aquela pessoa. E ele requer um desequilíbrio de poder entre os agressores e a vítima. Eu acho que, assim, se a gente pensar nos filmes, eles costumam retratar bem claro isso quando mostram o grupo dos populares, dos valentões, que geralmente escolhem uma vítima mais assim, introspectiva, mais tímida, né, que não tem tantos recursos para se defender. Então, acho que aí tem uma diferença de poder, né? Ou mesmo numa questão da vítima ser parte de uma minoria social, ou mais fraca, enfim, a gente vai ver uma série de características que são comuns em vítimas, mas sempre tem essa diferença de poder. Então, ele é um tipo de agressão, né? Eu acho importante a gente ter isso em mente. Intencional, ou seja, ele é uma agressão feita de propósito para machucar o outro, ainda que seja disfarçado de brincadeira, muitas vezes, e ainda que a pessoa que está fazendo aquele tipo de agressão não tenha racionalizado o que ela está fazendo, né? Mas ela é uma agressão proposital. Repetitiva, né? Como eu já disse antes, tem um caráter sistemático, e não justificada. Então, eu não estou fazendo bullying com você porque você me incomodou, você me provocou e eu estou revidando. Não, estou fazendo porque eu quero e posso, no caso. Então, a gente tem alguns perfis, né, que a literatura indica de agressores. Claro que, como a gente já viu nas outras palestras, né, é uma generalização, né, existem casos e casos. Mas crianças criadas sem limites, né, então crianças que não têm muita disciplina em casa, não obedecem às regras, esse é um tipo comum de agressor. Crianças sem exemplo em casa, e eu acho que a série traz isso bem assim, marcante também quando eles mostram os pais do Justin, né, que assim, não se preocupam muito com ele, tem uma insensibilidade, até tem coisas, acho que o padrasto dele tem atos agressivos com ele, enfim, você vê que não é uma família, né, muito adequada, assim, completamente desestruturada, e ninguém está muito vendo aquela criança, aquele adolescente no caso, né. Crianças que sofreram bullying também, e essas crianças geralmente, crianças ou adolescentes, tá? E essas pessoas geralmente não têm a agressividade como traço, né, mas elas estão reproduzindo aquilo que elas aprenderam, né, elas estão descontando no outro aquilo que elas sofreram,
né? E até por isso que não é bom tratar bullying incentivando a violência, né? Fazendo a criança revidar, porque você vai estar incentivando o ciclo de violência, né? Inclusive aquela criança ela pode se tornar um agressor futuramente. E tem aquele grupo de crianças que praticam a transgressão desde cedo, que é uma minoria, mas também tem, né? Então crianças que peitam os professores, confrontam, não respeitam os pais, não respeitam regras. É uma minoria, mas tem esses casos também. Aí eu até coloquei essa cena que a Hannah fala pra Courtney: não estrague minha vida porque você não gosta de quem você é. Né? Ou seja, a Courtney ela tinha alguns problemas, né, relacionados a ela mesma, inclusive problemas de sexualidade. E ela acabou usando a Hannah como um instrumento para descontar aquilo e talvez canalizar aquela possível violência que ela poderia sofrer para uma outra pessoa. Né? Então isso é bastante comum também. Pessoas que não têm questões mal resolvidas consigo mesmas, né, não se gostam de certa forma e acabam usando o outro para descontar e para, enfim, né, projetando essas questões. Então, falando um pouco do perfil de vítimas, né, que a gente também tem alguns estudos que traçam esse perfil. Geralmente menor do que os agressores, tanto em idade quanto fisicamente. Fisicamente mais fraca, né, ou psicologicamente menos resistente. E na série também isso fica claro, né, quando você vê que várias meninas passaram por situações parecidas com a Hannah, mas só ela desenvolveu talvez uma depressão, enfim, acabou se suicidando. Provavelmente ela é uma pessoa psicologicamente menos resistente. Né? Existem diferenças entre as pessoas. E sem recursos para se defender. Né? Uma criança ou um adolescente que não consegue reagir, não consegue lidar com aquela questão. Então essas características costumam ser mais comuns em vítimas. E aí também eu queria falar que tem grupos específicos de pessoas que estão mais propensas a sofrerem bullying, justamente pelo preconceito que já existe na sociedade, pela estigmatização. Então, por exemplo, foi feito esse estudo no Gay Lesbian Straight Education Network em 2013, e eles perguntaram para diversos estudantes gays se eles tinham sofrido bullying no último ano, né, tanto lésbicas, gays, bissexuais, LGBTs. E 82% dos estudantes gays relataram que no último ano haviam passado por experiências de bullying. E assim, 82% é um número bastante chocante, né? Aí nesse sentido eu trouxe um vídeo aqui para vocês sobre isso. Bom, assistam sem o som, só uma música que sensibiliza. Esse vídeo por si só já é sensibilizador.
forte, né? E com a música é mais forte ainda. Então, assim, né, a gente já se sente mal por assistir esse vídeo uma vez, então acho que é bom lembrar que tem pessoas que passam por isso todos os dias. E nesse sentido eu gosto muito dessa frase da Revolução dos Bichos, que inclusive eu roubei esse slide de uma amiga minha, só para registrar, para ela me acusar de plágio, mas que ela trabalha com estresse de minorias e tudo mais, e eu sei que tem gente ali que conhece ela, então pode me dedurar. Mas tem essa frase que diz que alguns animais são iguais, mas todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Né? E eu acho que nosso desafio é justamente esse, fazer com que esses animais não tão iguais aos outros também se sintam bem. Né? Então, falando um pouco dos tipos de bullying, a gente tem o tipo verbal, né, que são ofensas, xingamentos que são feitos pelas pessoas. Físico, que é a agressão física de fato, né, o confronto direto. Material, que envolve roubo, furto, ou então aquelas pegadinhas de esconder as coisas da pessoa e tudo mais. O bullying psicológico e moral, né, que envolve difamação e tudo mais. Sexual, né, que no caso envolve violência sexual. E o virtual, que é o cyberbullying, que eu acho que a série também retrata bastante e, assim, é uma questão ainda mais cruel, talvez, né, porque hoje em dia, né, e a gente pode ver como a Hannah sofreu com essa questão da facilidade de difusão de informação e tudo mais. E falando dele especificamente, tem essa questão do anonimato, né, muito mais fácil você ser anônimo nos meios virtuais, né, e isso torna difícil punir as pessoas, né, e faz com que as coisas aconteçam muito rápido, né, e a gente não consiga intervir antes de já causar um grande estrago. Né, então tem essa faceta bem cruel do cyberbullying hoje em dia. Eu trouxe outro vídeo, não sei se vai ter som, mas vamos ver. Não tem som. Mas eu posso pular também. Enfim, eu vou pular, já que vai acabar meu tempo daqui a pouco. Mas é um vídeo que vocês vão ver. Ele mostra ele recebendo as ofensas pelos meios virtuais e aí ele vai ficando machucado. É uma metáfora bobinha, mas que eu achei interessante justamente pra gente pensar que a gente tem que sensibilizar as pessoas para elas saberem que do outro lado do computador tem uma pessoa também, né? E o que acontece no meio virtual tem repercussões reais. E aí, nesse sentido, tem um caso muito famoso de cyberbullying, que é o caso da Amanda Todd, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas foi uma garota que sofreu uma perseguição muito grave. Ela entrou no chat, eu acho, uma adolescente, e aí ela conheceu um cara, e o cara começou a elogiar muito ela, e enfim, aumentar bastante a autoestima dela e tudo mais. E em determinado momento ele pediu para ela mostrar os seios e ela acabou mostrando. E aí o cara pegou esse vídeo e começou a difundir entre todos os colegas dele, era um anônimo, e os colegas dela, desculpa. E, enfim, aí ela teve que mudar de escola, e aí quando ela mudava de escola a informação chegava nas outras escolas e os colegas faziam bullying com ela, e ela foi agredida várias vezes. E o caso ficou famoso porque ela se suicidou e antes de se suicidar ela postou um vídeo no YouTube com várias plaquinhas, né, aqueles vídeos silenciosos, explicando a vida dela e por que ela estava fazendo isso. Aí depois esse cara até foi preso, foi condenado, e descobriram que ele não fazia isso só com ela, ele fez isso com outras garotas também. Então a gente pensa, será que existe uma relação, né, e aí, pensando na série agora, existe uma relação entre bullying e suicídio? Eu vou deixar vocês tirarem as suas próprias conclusões. Eu separei algumas manchetes de notícias para vocês. anos. Parece que sim, né?
Mas a gente sabe também que as manchetes, né, não são bastante. Alguém pode me questionar, tá, mas será que isso não tem a ver com o perfil da pessoa que é mais propensa a sofrer bullying? Eu não trouxe aqui nos slides, mas eu digo que tem muitos estudos científicos, né, que são como a gente investiga essas questões mais profundamente, que mostram que sim, existe uma relação entre bullying e suicídio. O bullying aumenta significativamente a incidência, a propensão da pessoa a se suicidar. E eu acho que a série ela retrata muito bem essa questão do bullying. Pode ser que, né, algumas pessoas criticaram a forma como ela aborda o suicídio, mas assim, na minha opinião, ela é uma série sobre bullying, principalmente. E eu acho que ela retrata muito bem isso. E, né, aí vocês podem estar pensando novamente, mas eu sofri bullying e não me suicidei, tenho dificuldade. Eu sofri bullying e não entrei em depressão. Claro, eu imagino que muitos de vocês tenham sofrido bullying. Eu sofri bullying, óbvio que eu sofri bullying na escola e eu tô aqui hoje. Mas aí a gente entra na questão né, que já falaram antes. Cada pessoa é diferente. Né? Acho que a série retrata isso muito bem quando ela vira pro Alex, na fita do Alex. Desculpa, gente, que eu não assisti o spoiler. O Alex tem uma fita. Ela vira e fala, você não sabe como é ser uma garota, Alex. Você não sabe o que é estar na minha pele. Você não sabe o que é passar por aquele corredor. Você nunca vai entender isso. Então, né, por mais que... E aí entrando naquela questão de conhecer, não é saber. Enfim, aquilo que falaram antes, que é muito real. A gente não sabe as experiências que a pessoa passou na vida dela, a gente não sabe as crenças que as pessoas têm, a forma como elas interpretam as coisas, né, pegando o gancho das outras palestras. Então, por isso que algumas pessoas desenvolvem e outras não. Né? Então, aí eu até trouxe isso que já mostraram aqui antes também. Então, falando um pouco da dinâmica social do bullying, utilizando os exemplos da série. A gente tem uma vítima, né, no caso é a Hannah. A gente tem um incentivador, no caso é a pessoa que toma a primeira atitude, né, a pessoa que toma a iniciativa da agressão. A gente tem os seguidores, que no caso é aquele grupo de amigos do Justin, que são pessoas que se unem ao incentivador e começam a também praticar as agressões. A gente tem os reforçadores, né, que é a plateia, né, algo tão importante para o bullying acontecer, que são aquelas pessoas que riem e reforçam a atitude dos agressores. Né? Aí a gente tem também os defensores, que no caso da Hannah, eu acho que não teve, né, porque o Clay acaba entrando como espectador, que são aquelas pessoas que assistem, até às vezes não gostam, são contra, mas não fazem nada. E isso é muito importante, porque a gente sabe, né, o que a série quer que a gente ache, é que se ela tivesse tido defensores, talvez ela não teria se matado. Né? E até naquela última cena que ela procura ajuda da escola, né, e ele fala pra ela, supera, lide com isso. Né? Ele não estava agindo como um defensor, ele estava agindo como um espectador. Então, realmente, no caso da Hannah, não teve. Aí eu até separei essa cena que ela fala, talvez você tenha feito algo muito cruel, ou talvez você só tenha observado acontecer. Que é justamente isso, né? No caso dos espectadores, que não entram em defesa da vítima. Então agora, né, para concluir, passando para uma parte mais prática, como identificar, está escrito errado ali, mas como identificar se uma pessoa é uma possível vítima na escola, né, um aluno está sofrendo bullying. Claro que isso, novamente, são generalizações, né, mas a literatura indica que a gente pode, enfim, partir desses pressupostos. Aquela criança ou adolescente que conquista poucos amigos, passa recreio sozinho, tem medo de ir à escola, evita atividades escolares, né, passeios, é agredido fisicamente, não é capaz de se defender, acho que isso é o mais gritante, né? Se mostra inseguro ou ansioso na aula, apresenta queda no rendimento acadêmico, queixas de dor de cabeça, dor no corpo, outras dores somáticas. Não só a escola reconhecer, né, os professores, mas também os pais. Aquela criança que não quer nunca ir para a escola. Não necessariamente esse perfil é de uma criança que está sofrendo bullying, né, mas é algo para a gente ficar atento. E
né, falando um pouco do combate e da prevenção do bullying. Então a gente tem que considerar que o bullying não é uma característica normal, né, não é normal, não é uma coisa de criança, enfim, é algo que a gente tem que prevenir que aconteça. Né. Transmitir segurança suficiente para que as vítimas desse tipo de agressão, né, consigam denunciar e se sintam confiantes em relação a isso, né. Então, você ter uma audiência não punitiva, né, você dá um suporte para as pessoas, mostrar que você está ali caso elas precisem. E na escola isso é muito importante, a gente vê isso na série, né, pela figura do diretor, que não dá essa segurança para a Hannah e ela acaba então decidindo que realmente ela vai dar fim à vida. E a questão da conscientização, né, não só para a vítima, mas também dos possíveis agressores, né. Aqui ela até fala, a maioria de vocês que está ouvindo não fazia ideia do que estava fazendo. E realmente, com uma conscientização, você acaba prevenindo esse tipo de coisa. Já estou terminando, a gente fez uma pesquisa lá no laboratório sobre bullying, e a gente perguntava para alguns pais algumas questões, né, sobre bullying, e tinham duas questões. Uma, a gente perguntava se eles acham que na escola do filho deles tinha problema de bullying, e a maioria deles falou que sim. E aí na outra a gente pergunta se eles acham que o filho deles é um agressor e quase todos eles falaram que não. E aí a gente se pergunta, se eles admitem que tem problema, mas os filhos deles não são os agressores, quem são os agressores? Né? Então é algo para se pensar. Porque todos somos agressores em potencial, né? Assim como suicidas em potencial, pegando o gancho da fala. E aí a gente volta, né, para a importância da participação da família, da comunidade escolar, da sociedade em geral, a retomada de uma relação mais afetiva, né, entre pais e filhos e entre nós, né, entre os pares, né, praticar esse exercício de empatia, né, suporte social nesse sentido é extremamente importante, né, que foi o que a Hannah justamente não teve. E aí, enfim, aqui é um programa anti-bullying nas escolas, né, uma série de coisas que podem ser feitas nas escolas para prevenir, né, palestras, reuniões, práticas de incentivo à empatia, né, atividades extracurriculares, esporte, trabalho em grupo, enfim, uma série de coisas. E aqui eu deixo um recado final, né, que é bem importante. Que todo mundo que você conhece está lutando uma batalha sobre a qual você não sabe nada. Né? Então, seja gentil sempre. Obrigada.